Olá, amados, graça e paz. É com muita alegria que estou novamente com vocês para dar continuidade ao nosso estudo sobre a carta aos Filipenses, onde nós estamos aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 2 dessa carta, onde nós vamos ler os 4 primeiros versículos, que diz assim a palavra do nosso Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. No último estudo, nós vimos mais algumas características que nos ajudam a aprender a viver contente em toda e qualquer situação, e uma delas foi que nós devemos viver em unidade. Agora Paulo retoma o tema da unidade, nos ensinando como viver em unidade. E a primeira lição que nós temos nesse texto é que essa unidade depende totalmente de Deus. O primeiro versículo, nós vemos Paulo dizendo assim, se há, pois. Então o pois remonta ao passado, ao que foi tratado antes, que é a questão dos adversários, que é a questão de estarmos firmes e termos o mesmo combate, como nós vimos no estudo passado. E diante disso, diante desses adversários externos, Paulo agora começa a tratar sobre os adversários, sobre os inimigos internos da igreja, que são os partidarismos, a vanglória, é a divisão que há às vezes no meio do povo de Deus. E ele fala, se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entre as afetos de misericórdia, essa é a base. O que Paulo está querendo dizer aqui para nós? Se isso aqui já é uma realidade na nossa vida, então nós devemos viver em unidade. Quando Paulo fala se há, colocando essa condicional se, ele não está duvidando se isso é uma realidade na igreja de Filipenses, na igreja dos Filipenses, na igreja em Filipe. O que Paulo está colocando aqui é como se ele falasse assim, se há, e eu sei que há, entre vocês, ele só está demonstrando que para isso aqui ser verdade, primeiro eu tenho que estar em Cristo Jesus. Para eu conseguir essa unidade, primeiro eu tenho que ser um cristão verdadeiro e autêntico. O cristão verdadeiro e autêntico não está baseado naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo, mas naquilo que Cristo é para mim. E ele começa falando se há alguma exortação em Cristo. Exortação muitas vezes a gente tem como algo ruim, né? Algo penoso. Alguém nos exorta, então está puxando a nossa orelha. Mas aqui seria no sentido de um encorajamento, no sentido de um estímulo. O nosso estímulo para viver em unidade é Cristo Jesus. É o que Cristo fez por nós. É o fato de Cristo, como Paulo já disse lá atrás, ser o nosso viver. Nós vivermos para Ele, para a glória dEle. É o fato de nós conhecermos Cristo Jesus e estarmos unidos com Cristo Jesus pela fé. De sermos um em Cristo Jesus. É o fato de realmente nós termos fé em Cristo. De reconhecermos tudo o que Cristo fez por nós naquela cruz. O fato dele ter morrido por nós e ressuscitado ao terceiro dia. Morrido pelos nossos pecados, ressuscitado para a nossa justificação, como diz Paulo em Romanos capítulo 4. Então, a obra de Cristo concluída na cruz, e ao crer nisso, eu estou em Cristo Jesus, eu já estou em Cristo Jesus, e isso deve ser o grande estímulo para a minha vida de santidade. E ele continua assim dizendo, alguma consolação de amor, que esse amor de Cristo, que esse amor de Deus revelado na cruz de Cristo, que esse amor de Cristo revelado ao se doar por mim,
se doar por você, que esse amor tão maravilhoso, tão grandioso, que o João não teve palavras para expressar quando ele diz assim, que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que esse amor revelado em Cristo Jesus, que nos leva a amar, porque nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Esse amor, se realmente há na nossa vida, se a gente já desfruta desse amor, já está vivendo desse amor, e por causa do amor de Deus por nós, nós amamos a Deus e amamos ao nosso próximo, isso deve levar à nossa unidade. Isso deve nos levar à unidade. Então, a obra de Cristo, que nos leva a desfrutar desse amor, deve nos levar à unidade. E mais, ele fala assim, se há alguma comunhão do Espírito. Todo cristão ele é selado com o Espírito Santo. A partir de Atos 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre os crentes, todo aquele que nasceu de novo, que recebeu Jesus como seu único Senhor e Salvador, que está em Cristo Jesus, tem o Espírito Santo da promessa habitando dentro dele. E esse Espírito da promessa nos capacita a sermos um só coração em Cristo Jesus. Nos capacita a viver em unidade. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, se isto aqui já é uma realidade na minha vida, então viver em unidade deve ser uma realidade na minha vida. Não há como separar isso. Não há como eu dizer que sou cristão, eu dizer que já conheço o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, eu dizer que o Espírito Santo de Deus habita em mim, mas não ter comunhão com os irmãos. Não existe essa possibilidade. Porque se isso é uma verdade, então a comunhão será uma verdade. A união, a unidade será uma verdade na minha vida. E aí fala assim, se há entranhados afetos e misericórdia. Se realmente eu tenho uma compaixão pelos irmãos, se eu sofro as dores deles, se eu tenho o mesmo sentimento com eles, que é o que ele vai tratar no versículo 2, se realmente há um amor, um carinho e uma compaixão pelas dores dos meus irmãos, se isso já é uma realidade. E veja, tudo isso tem que ser realidade numa proporção maior ou menor na nossa vida. Alguns que ainda são imaturos na fé, talvez tudo isso ainda seja uma novidade na vida dele e ele esteja crescendo nessas coisas ainda, mas já devem existir. Se não existe na vida, simples, não é cristão. Não existe cristianismo sem isso aqui. Não há cristianismo sem essa realidade. E aí sim, quando eu entendo que tudo isso é uma realidade na minha vida, que eu entendo que isso é a base do meu viver cristão, aí eu consigo colocar em prática o versículo 2, onde Paulo diz assim, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. A questão aqui do mesmo sentimento e pensar a mesma coisa é praticamente a mesma expressão. De modo que penseis, e seria como se falasse tendo o mesmo sentimento, tendo o mesmo pensamento, pensando da mesma maneira, pensando da mesma forma. E qual que é esse tipo de pensar? Nós vamos ver isso no próximo estudo, que vai do versículo 5 em diante, onde fala assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Ou seja, é eu ter a mente de Cristo. É eu ter o mesmo pensamento que Cristo teria. É a minha vida ser dirigida pela palavra de Deus, por Cristo Jesus, orientada por Ele. Então nós vamos ver no próximo estudo, que se Deus quiser vai ser domingo, o que é o pensamento de Cristo que nós devemos ter também. E tendo o mesmo amor, sendo unidos na mesma alma. E é interessante que Paulo diz assim,
completai a minha alegria. Paulo está preso. Paulo está sofrendo por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele não fala assim, façam com que eu me alegre. Mas fala, completai a minha alegria. Ou seja, ele já está alegre em Cristo Jesus. Ele já está contente na situação dele. Mas se os filipenses vivessem em unidade, isso completaria a sua alegria. Porque realmente, quando você, e nós vamos ver isso, quando você continua lendo a carta aos Filipenses, você vê que, infelizmente, algumas pessoas tinham essa questão de vanglória, havia partidarismo. É uma igreja muito elogiada por Paulo. É uma igreja que Paulo ama muito, é uma igreja que Paulo admira muito, mas que, infelizmente, há ainda essas divisões, há ainda esses partidarismos que não deveriam existir. Na nossa vida não deve existir também. No nosso viver diário como irmãos não deve existir também. Partidarismo e divisão não fazem parte da Igreja de Jesus Cristo. E é por isso que nós precisamos entender da segunda característica que nos ajuda a viver em unidade. A primeira delas é uma total dependência de Deus, da obra de Cristo Jesus, o que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e isso é a base para o nosso viver. Isso nós vemos também lá em Efésios capítulo 2. Nós somos salvos pela graça para as boas obras. Versículo 2:8, versículo 2:10. Então isso é a realidade da nova vida em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus já aconteceu tudo isso, ele já está em Cristo, ele já desfruta do amor de Cristo, por isso consegue amar a Deus e amar o seu próximo. Ele já tem a comunhão do Espírito e isso liga ele aos demais irmãos e ele já consegue desfrutar desses afetos e misericórdias de Deus por nós, mas de nós pelos outros. Então isso já é uma realidade na vida do cristão, por causa da obra de Deus em nós. E a segunda característica que nos ajuda a viver em unidade está no versículo 3. Mas por humildade. É a humildade. Nós precisamos aprender com Cristo Jesus, e é isso que ele vai tratar também no versículo 5 em diante, a termos essa humildade. Veja que a humildade é um contraponto do partidarismo. Uma pessoa humilde não causa divisões. O partidarismo acontece exatamente porque eu acho que isso aqui está certo ou isso aqui está errado. Não a palavra de Deus, mas eu. Ou eu sou de fulano, eu sou de ciclano, como ele vai falar, como Paulo trata lá na carta aos Coríntios. E tudo isso gera partidarismo. Não, eu sou melhor porque eu aprendi com Paulo. Eu sou melhor porque eu aprendi com Pedro. Eu sou melhor porque eu aprendi com Apolo. Não, eu sou mais espiritual porque eu aprendi diretamente com Jesus Cristo. Esse partidarismo não existe quando o nosso coração é humilde. Também não existe vanglória. Eu não busco a minha própria glória, eu busco a glória de Cristo. Eu vivo para a glória dele. Então, essa questão de humildade deve fazer parte da caminhada cristã sempre. E aí ele mostra como é esse viver em humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Difícil isso. Eu ver os outros como superiores. Nós sempre queremos ser os superiores. Nós sempre queremos ser o centro das atenções. Nós sempre queremos ser aquelas pessoas que são elogiadas, que recebem tapinha nas costas, muito bom teu trabalho, muito legal o que você fez. E geralmente nós temos um pinguinho de ciúme, de inveja,
Quando não é um mar disso, né? Quando são as outras pessoas que têm seus trabalhos reconhecidos e não nós. Então nós precisamos implorar, suplicar ao Senhor para que Ele nos dê esse tipo de sentimento, de que nós possamos considerar os outros superiores a nós. E novamente a gente tem que olhar para Cristo Jesus. Cristo, quando veio ao mundo, Ele veio para servir, não para ser servido. Hoje nós vivemos uma questão bem complicada, onde as pessoas querem ser servidas e não servir. Nós estamos vivendo um momento de isolamento e talvez isso comece a despertar as pessoas porque é cultuar a Deus de verdade. Porque muitas pessoas vão às igrejas para serem servidas. Elas querem que o louvor seja o melhor para elas, agradar o coração delas, que seja cantada aquela música que elas gostam, que o pastor ele pregue coisas que vai agradar o coração dela. Se o pastor falar contra o pecado dela, não pode. Se o pastor trouxer algumas exortações no sentido de realmente repreensões, não pode, está errado. Eu não venho mais nessa igreja. Isso é consumismo. As pessoas querem ir na igreja para serem adoradas e não para adorar. Para serem servidas e não para servir. Elas querem que o culto seja para elas, por mais que elas falem que estão adorando a Deus. Isso é um grande problema. Isso é uma grande questão que impera em boa parte das igrejas hoje. As pessoas se tornaram consumidores e acham que as igrejas são obrigadas a darem aquilo que elas querem. Então elas vão na igreja para serem servidas. Veja, não estou dizendo que é errado quando você está em aflição, desesperado, você buscar a igreja por causa de um refúgio, para ouvir a palavra de Deus e ser consolado, confortado, mudado. Eu estou falando que é errado você ter um sentimento de cliente para a igreja. Você é alguém que só vai lá só para receber. E se as coisas não saem como você quer, você deixa de ir na igreja. Isso não é uma atitude humilde. Isso não é a atitude de um servo. Isso é a atitude de alguém que quer a glória para si mesmo. E há também aqueles que estão na igreja, que estão servindo entre aspas. Por exemplo, há pregadores, e esse é um risco que eu corro muito, assim como todos os pastores correm, de quererem sempre receber elogios pelas suas mensagens, querem ser o centro da atenção. Querem que as pessoas vejam o quão bem preparado ela está. Quão bem preparado foi esse sermão. Como ele se dedicou a estudar o grego, o hebraico, os comentários. E isso ele deve fazer sim. O problema é que quando a gente deseja que as pessoas reconheçam isso e venham nos elogiar por causa disso depois. E isso é terrível, que às vezes começa a distorcer a palavra de Deus para receber elogios. Não, eu não posso falar o que a palavra de Deus está dizendo, porque senão as pessoas não vão gostar. Eu tenho que amenizar aqui. Não, eu não posso mais falar de pecado hoje em dia. Isso são pessoas que estão buscando a sua glória, seu reconhecimento, buscando ser reconhecidas ao invés de que Cristo seja reconhecido. Uma glória vã, sem valor. Isso vale também muitas vezes para as pessoas que estão no louvor, por exemplo. Principalmente hoje, com a questão do show gospel, né? E às vezes em comunidades locais as pessoas querem que os outros vejam o quanto ela canta bem, como a voz dela é bonita. Tudo isso é muito perigoso. E aí elas não estão servindo a Deus, mas estão servindo a si mesmas.
Então veja, é um perigo tanto para as pessoas que estão lá cultuando a Deus junto com o pregador e o pessoal do louvor, quanto para o pregador, para o próprio pregador e para o pessoal do louvor. Por isso que a humildade é o contraponto disso. É eu querer que as pessoas recebam o mérito e não eu. É eu desejar que as pessoas recebam, não vou dizer a glória, porque a glória é só para Cristo Jesus, mas recebam o conhecimento. Eu vou trabalhar para que as outras pessoas possam receber, se for para alguém receber mérito, mas principalmente para que Cristo receba o mérito. Ele deve ser o centro. E eu vou trabalhar servindo as pessoas, todas elas. Eu vou ter elas como superiores a mim. Eu vou ser o primeiro a servir. Eu vou ser o primeiro a, quando for preciso, lavar o banheiro da igreja. Não é reconhecido isso, né? Não tem muita glória nisso. Mesmo que ninguém fique sabendo. Eu, quando ver um papel jogado no chão da igreja, eu não vou ficar reclamando, falando, nossa, não tem ninguém que limpe o chão dessa igreja, mas eu vou lá pegar esse papel e jogar numa lixeira. Ah, não é meu trabalho. Quando eu coloco os outros como superiores, não existe nada que não seja o meu trabalho, quando eu estou disposto a servir. Se for preciso buscar um copo d'água para alguém, eu vou sem problema nenhum. Se for preciso, como Jesus fala, andar uma segunda milha com alguém, eu vou sem problema nenhum. Eu não tenho em vista aquilo que é meu, mas aquilo que é dos outros, como diz o próximo versículo. Eu me preocupo com o bem dos outros e não com o meu. Eu me preocupo que os outros conheçam a Cristo, cresçam em Cristo Jesus, como eu já cresci em Cristo Jesus, como eu já conheço Cristo Jesus. Então eu me preocupo que as pessoas tenham mais honra do que eu, se for preciso. Então eu não vou me preocupar se alguém não vai reconhecer o meu trabalho. Nossa, essa semana eu fiz tudo isso lá e ninguém me disse um obrigado. Para quem que você fez? Nossa, essa semana, olha, eu organizei tudo aqui e ninguém reconheceu. Hoje eu fui o primeiro a chegar e o último a sair porque deixei tudo organizado, tudo limpinho, mas ninguém reconheceu. Não busque reconhecimento, faça isso para os outros, mas principalmente faça isso para Cristo Jesus. Sirva os outros. Viva em função dos outros e menos em função de você mesmo. Nós vivemos uma pandemia aí onde as pessoas estão cada vez mais preocupadas com elas mesmas. Há uma discussão aí se tem que voltar a trabalhar, se continua em quarentena. Eu não vou entrar em mérito dessa questão, mas eu quero entrar em mérito de um sentimento que há por trás disso. Eu me preocupo em ter que as pessoas fiquem em casa desde que o pessoal do posto de gasolina esteja lá para me servir, o pessoal do mercado esteja lá para me servir, o pessoal do restaurante esteja lá para me servir quando eu ligar pedindo um lanche. Há trabalhos essenciais que não devem parar mesmo. Isso é verdade, com o pessoal de saúde e até mesmo a questão da alimentação.
Mas o problema é que muitas vezes o nosso sentimento de ser contra o pessoal que está dizendo não, tem que voltar a trabalhar, é por causa da nossa segurança, não por causa da segurança dos outros. É por causa somente da segurança daqueles que nós amamos, não pela segurança dos outros. Veja, eu não estou dizendo que é certo ou errado, porque é muito complexa a ideia para a gente dizer, não, isso é certo, isso é errado. Tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Nós temos que orar muito pelos nossos governantes nessa época, para que eles tenham sabedoria, para que eles consigam administrar tudo isso. A minha questão aqui é que muitas vezes as críticas, seja para voltar a trabalhar ou seja para ficar em casa, estão relacionadas a sentimentos egoístas. A gente se preocupa só com o que é da gente e não com o que é dos outros. São situações complexas, difíceis de ser tratadas. E nós, que fazemos parte do povo de Deus, ao invés de ficar criticando, vamos orar por isso. Vamos nos colocar na brecha por causa de tudo isso. Principalmente pelos nossos governantes. Para que Deus dê sabedoria. Um outro exemplo também desses dias terríveis é a questão de fechar ou não igrejas. Algumas pessoas dizem que aqueles que fecham as igrejas são fracos na fé. Não são crentes de verdade. Outros dizem que se não fechar a igreja, é alguém imprudente, é alguém que está errado. São situações complexas mesmo, que nós, pelo menos a nossa geração, e geração até dos nossos pais, não viveram nada semelhante a isso. A questão é a gente ter um equilíbrio em tudo isso. Saber analisar a situação de cada um. Quem pode trabalhar, quem não pode. Igrejas onde pode abrir as portas, onde não pode. Eu creio que a grande maioria deveria realmente fechar as portas nesse momento. Mas não condeno aqueles que pensam diferente. Me preocupo, mas não condeno. Mas veja, o problema é que essas questões geralmente estão envolvidas em partidarismo. Não, eu penso desse jeito, é a minha opinião. Principalmente hoje no Brasil, né? Eu sou desse lado, eu sou desse lado. Então, se desse lado decide isso, então eu vou criticar o outro lado. Se esse lado decide isso, então eu vou criticar o outro lado. Há um grande partidarismo mesmo em meio ao povo de Deus. Onde as divisões estão baseadas naquilo que eu penso, naquilo que eu quero, naquilo que é melhor para mim e não para o coletivo. E a questão da humildade é o antídoto para essa doença nossa de partidarismo vanglório. De eu buscar servir o outro, de eu pensar primeiramente no outro, antes de mim mesmo. E também eu respeitar a opinião do outro. Se eu acho que é errado, é perigoso, então eu vou orar por isso. Eu vou clamar ao Senhor por isso. Mas eu não vou xingar o outro, como a gente vê algumas pessoas que se dizem cristãs e estão fazendo aí fora.
Tente se colocar no lugar do outro. Isso é questão de afetos e misericórdia lá de cima. Tente se colocar na posição do outro. Principalmente aqueles que são líderes. Seja os nossos governantes, sejam os pastores. Tente se colocar no lugar deles nessas decisões. E ore por eles. Ore para que Deus dê sabedoria a eles. Para que eles façam o melhor para o povo. Independente se é do teu lado político ou não. Independente se professa a mesma fé que você ou não. Independente disso. Que você tenha humildade e esteja disposto a servir essas pessoas. E nessa época de isolamento social, a melhor maneira de você servir é orando por elas. É pedindo ao Pai por elas. É clamando ao Senhor por elas. E quando nós, pela graça de Deus, pudermos voltar a nos reunirmos juntos, como igreja, como povo, que nós possamos estar dispostos a servir uns aos outros. Que nós entendamos que essa unidade depende totalmente de Deus. E por isso nós viemos clamar por mais humildade na nossa vida. Reconhecer que Ele é o Senhor e precisamos desesperadamente dEle. E como Ele é o Senhor e nós precisamos desesperadamente dEle, quero convidar você a orar por isso. Orar para que Deus nos ajude a viver em união. Que não haja mais partidarismo e vanglória no nosso meio. Que nós possamos ter um coração mais humilde, totalmente dependente da obra de Deus em nós. Oremos. Pai amado, Deus querido, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez por nós em Cristo Jesus. E que isso, Deus, nos ajude a viver em comunhão, a viver em unidade, a sermos um só coração em Cristo Jesus. Por favor, ó Deus, tira de nós todo o partidarismo, toda a vanglória e nos ajuda, Deus, a ter um coração mais humilde, de servo, disposto a servir uns aos outros, ó Pai. Nos ajuda, Senhor, a não ficarmos cheirando picuinhas no nosso meio, a não ficarmos, ó Deus, achando coisas banais, ó Deus, para nos dividirem, mas que nós possamos olhar para Cristo Jesus e através do que Cristo fez por nós, vivermos em unidade. Ajuda-nos a sermos servos uns dos outros, servos do Senhor, vivendo para a Tua glória. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que te peço, te louvo e te agradeço, Senhor. Amém. Amados, que Deus abençoe vocês. Se Deus quiser, domingo nós voltamos com a continuidade, olhando para Cristo agora, o que Cristo fez por nós, aprendendo a ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sem Ele nós não podemos fazer nada. Nós precisamos desesperadamente dEle, principalmente em tempos tão difíceis quanto estamos vivendo agora. Então que Ele nos ajude sempre a vivermos em unidade, para a glória dEle. Que Deus abençoe e até lá, se Deus quiser.